Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz com os raios do alvorecer. Mensagem 25. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Lucas 1:51. E aqui, nesta parte do seu cântico, Maria revela toda a sua consciência do reino de Deus e do poderio do rei desse reino a quem tem servido a vida inteira. Sabe o quanto seu povo está sendo humilhado e forçado em todas as províncias romanas a prostrar-se em adoração diante do Divos, o divino, que não era o Deus verdadeiro. Vê ainda o sofrimento de sua gente por causa das prescrições legalistas dos doutores da lei de Israel. Elas impedem principalmente o acesso do povo pobre a Deus por causa das regras extras criadas por esses líderes legalistas. Tem consciência do crescente sofrimento dos mais pobres, que são 90% da população, de como estão excluídos as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, sobre quem a legislação social de Israel, as leis de misericórdia, o ano sabático e o ano do jubileu, devia dar toda a cobertura e proteção. Mais tarde, quando Jesus for começar seu ministério, vai fazê-lo resgatando exatamente esses princípios, ao apresentar seu programa de missão na sinagoga, num sábado, lendo o profeta Isaías 61, 1 e 2. Ele vai trocar apenas a expressão o dia da vingança por o ano aceitável, o ano da graça do Senhor, que era exatamente o ano do jubileu. Por que Maria menciona a dispersão dos soberbos? Pelo que havia aprendido desde criancinha, quando ouvia os relatos de como Deus age contra o imperialismo e como agiu contra o imperialismo egípcio. Mas como esse Deus também é paciente, estabelecendo uma ponte de diálogo com o faraó através de Moisés e Arão, uma paciência é realçada também no contexto pedagógico das 10 pragas. A proposta de Deus foi sempre a da liberdade de um povo que havia deixado uma marca singular, com grandes benefícios através de José, que havia governado o Egito. Um administrador notável. Não havia por que a geração pós-José estar sendo tão maltratada, tão explorada. Como não houve uma solução por bem, ela veio de uma outra forma, mais desagradável, mais sofrida, com morte e luto. Quando os impérios humanos arvoram-se em ser mais do que normalmente o são, a iminência do fim é apenas uma questão de tempo. Quando assumem ares de divinização, o demoníaco dá as suas caras das formas mais escancaradas possíveis. O próprio Império Romano é uma prova histórica irrefutável. Os ditadores imperialistas não aprendem nunca com a história. Maria tinha ciência de quais eram as consequências da arrogância humana diante do poder de Deus. Os exemplos de que ele expunha eram em nível tanto individual quanto coletivo. Mas essa sua ciência tinha como base não apenas a derrocada histórica de tantos inimigos, estes eram apenas exemplos, mas a consciência do que era o reino de Deus é que lhe dava a convicção de qual seria o fim deles.
Alimentar pensamentos soberbos contra Deus não é só atirar no pé, nem nos dois pés, é atirar no próprio coração. Por onde andam os impérios que agiram de forma semelhante à rainha-mãe da Branca de Neve? Espelho, espelho meu, existe reino mais poderoso que o meu? Nada como a história para documentar o seu destino. Como foi o fim de Muammar Gaddafi, da Líbia, trucidado barbaramente por aqueles a quem oprimiu? Que a humildade que identificou Maria e foi posteriormente assumida por seu Filho Jesus seja sempre buscada por nós. Ela é o ponto de partida para a verdadeira consciência cristã e seta indicativa para a construção da verdadeira santidade. Amém. Igreja Batista Betel.